Olá, para quem não me conhece, eu sou a Márcia Charão e hoje o assunto é Viva em Permissão, a liberdade de ser quem você é. Então, a gente já começa perguntando quantas vontades vocês tinham quando eram crianças e que foram podadas pelos adultos ao redor? Talvez vocês quisessem dançar, cantar, criar, explorar o mundo com a alma leve, com curiosidade, com aquela empolgação toda que se tem quando é criança, né? Mas aí a gente acaba ouvindo fica quieta, isso é feio, isso não é coisa de menina, ou menino não faz isso. E aos poucos o que a gente foi aprendendo? A gente foi aprendendo que as nossas vontades eram erradas e fomos criando o hábito de nos calarmos, de estarmos sempre contidos, de tentar sempre ser o que os outros esperavam que a gente fosse. E aí, com isso, a gente deixou de expressar o que a gente queria por medo de ouvir um não. E aí passou a viver na expectativa do ponto de vista alheio, com muito medo dos julgamentos. Aí a gente começa a escolher estar certo em vez de ser verdadeiro. E vamos trocando autenticidade por aceitação. E isso tudo acontece tão cedo na nossa vida que esses pontos de vista eles se enraizam. Eles se tornam parte da nossa identidade. E a gente nem percebe que está vivendo segundo essas definições, e são definições que nem nossas são. Muitas pessoas também acabam se submetendo a relacionamentos abusivos, porque em algum lugar muito profundo do inconsciente acreditaram que não tinham permissão para serem felizes. Acreditaram que precisavam merecer amor e suportar a dor e se moldar ao outro de qualquer forma para valer alguma coisa. Mas isso também é uma mentira. E é uma mentira que a gente aprendeu lá atrás. É uma crença limitante que rouba a nossa liberdade de escolher algo diferente. E aí eu pergunto, e se a gente pudesse agora acessar algo diferente? Então, a permissão é o espaço onde tudo é incluído e nada é julgado. É o reconhecimento de que nós não precisamos nos encaixar em definições, que podemos apenas ser. Permissão é sobre o que nós estamos dispostos a receber. E quanto mais disposto a receber estamos, mais livre nos tornamos. A gente também tem que lembrar que o julgamento corta a consciência. Então, quando nós julgamos algo como sendo certo ou sendo errado, a gente acaba limitando a nossa percepção. É como se a gente colocasse uma venda nos olhos e acabasse andando no escuro. Viver em permissão é acender a luz, é ter consciência sobre tudo, sem precisar concordar ou resistir. É olhar para si com gentileza, com muita gentileza, com muita amorosidade. E para os outros, com abertura. E para o mundo, a gente olha com curiosidade, com muita curiosidade. E aí a gente se pergunta, né? Ok, eu já entendi isso, já entendi que durante muito tempo eu vivi sem permissão. E o que eu posso fazer agora para viver na permissão? Primeira coisa que a gente tem que observar são como é que estão os nossos julgamentos. Porque toda vez que a gente pensa, isso é certo ou isso é errado, a gente tem que questionar. Verdade, isso é meu ou eu aprendi isso? Porque se eu estou
pensando se ou é certo ou é errado, é alguma coisa que alguém em algum momento me falou. Por isso que a pergunta, isso é meu ou aprendi isso, é tão importante. Para que a gente comece a ter consciência do que é nosso e o que não é. O que a gente foi simplesmente repetindo. Em segundo lugar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que acolher os nossos desejos. Mesmo aqueles que parecem bobos ou improváveis. Mas a gente tem que ouvir o que a gente quer de verdade. Sempre, em todos os momentos. Sem querer agradar ninguém, a não ser a nós mesmos. Então, quantas vezes a gente deixou bem escondidos os nossos desejos para não desagradar os outros? Então, vamos ouvir o que a gente quer de verdade. Terceiro, vamos praticar o não julgamento. Isso é muito importante. E começar praticando o não julgamento pela gente, em primeiro lugar com a gente. Nós somos os nossos maiores carrascos na maioria das vezes, né? Então, primeiro a gente começa a praticar com a gente o não julgamento e depois a gente começa a praticar com os outros. Porque isso não é sobre concordar, mas é sobre estar disposto a ver o que é, né? Eu não preciso concordar com o que o outro está fazendo, mas é a vida dele, né? É a forma como ele acha que está certo e como a gente usa o julgamento o tempo inteiro. E esse julgamento, ele vem de acordo com todas as crenças que eu fui aprendendo ao longo da vida, né? E até é muito interessante porque tem um exemplo que tem num livro que é sobre uma criança que queria tudo que ela queria, que ela pedia. Então, nesse exemplo, então essa criança, ela queria um sapato bonito, mas ela recebia sempre um sapato que era o mais adequado, que a família achava que era o mais adequado. E cada vez que essa criança ia na loja, ela queria um determinado sapato e ela sempre ouvia a mesma coisa. Esse sapato, ele é usado por pessoas que não são legais. E a partir dali, tudo que ele pensava que era legal, a partir daquela moda, vamos dizer assim, ele começa a julgar que não é legal. E aí, de um desejo que foi reprimido, ele entra num julgamento de que isso não é legal, né? Então, vamos ficar muito atento com isso e não praticar o julgamento. E vocês vão notar, quando a gente começa a prestar atenção, o quanto a gente julga o tempo inteiro. Vamos lá, esse foi o terceiro. Quarto, vamos celebrar também as nossas diferenças. Olha que legal, nós somos pessoas únicas, não tem ninguém igual a gente no mundo. E a gente fica sempre tentando ser igual aos outros, né? Então, aí é que vem uma coisa muito legal. Sabe aquilo que sempre as pessoas consideravam que era estranho na gente, né? Então, isso pode ser exatamente o nosso maior presente para o mundo. Aquilo que é diferente, que só a gente faz. E que as pessoas se estranham, e que as pessoas julgam, que as pessoas dizem que, mas isso aí é meio assim, né? Fala alto demais, você gesticula demais, ri alto demais, né? Enfim, o que for. Mas talvez isso seja exatamente o seu maior presente para o mundo. E aí a gente acaba podando isso, né? Por isso que é tão importante a gente soltar cada vez mais. Esse foi o quarto. Quinto, escolham por vocês. Então, o que a gente tem que fazer todos os dias? É se perguntar: o que é verdadeiro para mim? O que independente do que estejam me mostrando ou que estejam me sugerindo para fazer de uma forma ou de outra, o que é verdadeiro para mim, o que ressoa em mim, no que eu acredito, no que eu acho que é bom ou o que não é. E aí, vamos seguir essa consciência, mesmo que ninguém entenda. É a nossa consciência. E
Quando a gente começa a despertar para a consciência, nem todo mundo nos entende. E tá tudo certo. Porque lembra, né? A pessoa que a gente tem que agradar somos nós mesmos. Nunca esqueçam disso. Então, quando a gente pensa em permissão, a gente pensa e conclui, né, que a permissão é o caminho da liberdade. Não é um destino. É uma escolha constante da gente viver sem resistência, viver sem rejeição, viver sem limitações. Então, é simplesmente viver com as escolhas que a gente faz. Lembrando que, como seres infinitos que somos, nós podemos escolher diferente a cada incremento de 10 segundos. Então, e se a gente puder ser tudo o que somos, sem nos julgar? O que mais é possível? E sim, todos nós temos essa permissão para ser quem realmente nós somos. E quando a gente olhar para isso, trabalhar isso, muitas coisas na nossa vida que hoje não andam, que nos incomodam, isso vai mudar. Isso a gente vai começar a sentir uma outra energia, né? Essa libertação. Lembrando, não tem certo e errado. Não tem que. Eu posso escolher tudo o tempo inteiro. E as coisas que me foram faladas e que fizeram com que eu vivesse na não permissão não são necessariamente verdades absolutas. Pode ter sido verdade para alguém em algum momento que foi passando, né? E aí eu peguei isso como sendo uma verdade, mas necessariamente não precisa ser. Bom, que a gente consiga cada vez mais liberar nossa consciência, julgar menos, na verdade zerar o julgamento. Eu sei que é um exercício difícil, tá bom, não é um exercício difícil, é um exercício desafiador, mas se a gente fica prestando atenção, se a gente presta atenção nas coisas do nosso dia a dia, se a gente presta atenção nas nossas frases, às vezes numa conversa a gente solta alguma coisa de epa, olha só, eu acho que aí tem uma pitada de julgamento nisso que eu falei. E aí a gente volta e reprograma aquilo ali. Quando a gente está atento, a gente percebe. Então, meu convite é: estejam atentos e trabalhando a consciência todos os dias para que cada vez seja mais fácil a gente identificar as coisas e sair dessas armadilhas, dessas caixinhas que nos enfiaram. Porque às vezes também a gente tem que cuidar outra coisa, porque a gente está numa caixinha, a gente só tem que cuidar para não sair de uma caixinha e formar outra caixinha, né? É ser livre, é ter consciência de quem somos. É saber que tudo é possível. Bom, vamos para os nossos exercícios. Falei tanto que até secou a garganta. Então, vamos trazer permissão para a nossa vida, com os tapinhas no timo. Repitam comigo. A partir de agora, reconheço as minhas não escolhas que limitam o meu viver. A partir de agora, escolho alegria, possibilidades e consciência. Todas as lutas e os nãos que eu trouxe para minha vida e que me mantiveram num lugar de limitação, eu destruo e descrio agora. Eu posso, eu escolho, eu realizo. A partir de agora, tudo que eu escolho
chega na minha vida com facilidade. A partir de agora, escolho tudo que vai contribuir para a minha vida e contribuir com tudo que eu escolher experimentar. A partir de agora, acesso todos os lugares onde criei na minha realidade todas as minhas limitações. A partir de agora, escolho viver na pergunta do que eu escolheria se não tivesse nenhuma limitação. A partir de agora, crio uma consciência sobre todos os meus sonhos e acesso minhas melhores habilidades. A partir de agora, reconheço minha habilidade e capacidade de ser, ter, fazer, criar e gerar tudo que me proponho para viver e experimentar na minha vida. A partir de agora, eu decreto ter consciência sobre as escolhas, lembrando que não existe sorte nem azar, apenas escolhas. A partir de agora, sei exatamente o que fazer, como ser, criar e gerar para ter a contribuição que escolho experimentar. A partir de agora, reconheço todas as limitações que me impedem de ver além dos olhos dessa realidade. E reconheço a minha capacidade de criar além do que é considerado certo nesta realidade. A partir de agora, reconheço absolutamente tudo que conquistei até hoje. Reconheço a mim, reconheço minhas criações e sou grata por ser eu. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Está feito. Novamente com os tapinhas. Eu encerro agora a necessidade de estar sempre perto. Eu solto a necessidade de controlar. Eu escolho parar de culpar a mim e aos outros. Eu encerro agora todo e qualquer diálogo
que eu tenha internamente e que seja autodestrutivo. Eu solto agora todas as minhas crenças limitantes e pontos de vista fixos. Eu encerro agora toda e qualquer necessidade de me julgar, me queixar ou criticar. Eu solto agora toda a minha necessidade de impressionar os outros. Eu solto agora toda a minha resistência a mudanças. Eu encerro agora a necessidade de rotular. Eu solto agora todos os meus medos. Encerro nesse momento toda e qualquer necessidade de desculpar minhas ações e tudo que limitou a minha vida. Encerro agora a necessidade de me apegar ao passado. Eu escolho soltar todos os apegos que me impedem de ir em frente. Eu encerro agora a necessidade de viver a minha vida segundo as expectativas das outras pessoas. Encerro neste momento toda a necessidade de me julgar e de me auto-justificar. Eu posso, eu escolho, eu realizo. Está feito. Respirem. Gratidão aos que me acompanham pelo YouTube. Aguardo todos vocês na próxima semana. Até semana que vem.